Oi, pessoal! Preste atenção nas informações que vamos passar para você agora. Se você tem internet Wi-Fi em casa e preferir, pode assistir às aulas pelo celular. Mas se você não tem, olha essa dica. Assiste pela TV e utilize o aplicativo para se comunicar no chat e receber informações extras. Você pode desligar o sinal de vídeo clicando bem aqui e economizar sua internet. Então é isso. Quem não tem Wi-Fi, melhor assistir pela TV. Quem tem, fica à vontade para escolher. Esperamos por você. Boa aula! Olimpíada de Inglês 2020. Uma nova maneira de ensinar e aprender pelo WhatsApp. Falar inglês abre portas. Aumente suas oportunidades. De 1 a 31 de outubro para alunos e professores do Ensino Fundamental 2 e Médio. Desafie seus conhecimentos e veja onde o inglês pode te levar. A Lei Estadual 141 de 2007 criou a Semana de Valorização do Educador, de minha autoria. Todos os anos realizamos várias atividades que procuram valorizar e incentivar os nossos educadores. Neste ano, em parceria com a SEDUC, com o CEMEAN, nós estaremos trazendo para vocês ouvir, participar com os professores que ganharam a premiação em 2019 e que apresentaram os melhores projetos em educação. Portanto, convido a todos para que participem no período de 19 a 23, aqui no CEMEAN, com a participação de vários professores e educadores, principalmente daqueles que foram premiados com seus projetos inovadores. Venham, participem, aprendam, façam perguntas, façam sugestão. Irá participar conosco também o palestrante psicólogo Rossando Klinger, que é mestre em saúde coletiva, trazendo uma palestra especial a todos os educadores. Este ano faremos diferente. Por conta da pandemia, nós estaremos aqui no CEMEAN, passando para todos vocês várias atividades, vários projetos inovadores. Os professores que foram premiados ano passado no primeiro lugar, a cada dia se apresentarão aqui, através da TV Encontros das Águas, canal 2.5 e no YouTube seduc.net. Quero contar com vocês, vai ser diferente e vocês terão muitas novidades para levar para suas salas de aula e principalmente com projetos inovadores. Olá, tudo bem? Eu sou Darly Teixeira e estou aqui para mediar e participar com vocês da 12ª roda de conversa do projeto Diálogos Formativos. E hoje queremos conversar com você, docente da Rede Pública Estadual e Municipal de Educação e toda a comunidade escolar, para refletirmos sobre o tema
alfabetização, o que a história nos ensina sobre o processo de apropriação da linguagem escrita na escola. Sejam muito bem-vindas, professoras. Agradecemos o aceite ao convite para hoje dialogarmos sobre um tema tão importante nesse contexto em que nos encontramos de pandemia e onde as escolas tiveram de fechar e dar início às aulas não presenciais. Professora Cláudia Gontijo, ela é doutora em Educação pela Universidade Estadual de Campinas e tem ampla experiência na área de educação com os temas alfabetização, leitura, história e crianças. Com certeza, o nosso diálogo será riquíssimo com suas contribuições. Professora Cláudia Gontijo, bem-vinda ao Diálogos Formativos. Olá, eu fico feliz de estar aqui e poder contribuir com o trabalho de vocês. Muito obrigada. Professora Sônia Cláudia Fonseca, ela é doutora em Educação pela Universidade Federal do Amazonas, trabalhou como professora alfabetizadora da Rede Municipal de Ensino e hoje está como formadora do programa de tutoria educacional da Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério da Secretaria Municipal de Educação de Manaus. Certamente a sua fala esclarecerá os questionamentos dos professores alfabetizadores. Professora Sônia Cláudia, é um prazer tê-la aqui conosco. Olá a todos e todas, é um prazer estar aqui nesse diálogo com todos, especialmente aqueles envolvidos com o processo de alfabetização de crianças, com a professora Cláudia Gontijo e com você. Espero contribuir com o debate. Para conhecer um pouquinho melhor as nossas convidadas, vamos rodar a vinheta do currículo delas. Queremos também agradecer, além das nossas convidadas, os professores, pedagogos, diretores, assessores e formadores das redes estaduais e municipais que enviaram perguntas pelo link que nós disponibilizamos. Foram essas questões que nortearam a criação do roteiro para a nossa roda de conversa de hoje. E vamos iniciar o nosso diálogo com uma pergunta da professora Ednilda Vieira Pereira, da Secretaria Estadual de Educação. Vamos à pergunta da professora. Será que as práticas que aí estão para alfabetizar melhoraram ao longo do tempo ou apenas mudaram de nome? Antigamente se dizia que a alfabetização era feita de maneira tradicional, onde o professor era mais o centro que o próprio aluno. Hoje, diante de tantas práticas inovadoras, ainda não evoluímos de fato nesse processo. Apesar de inúmeros avanços, o que, na opinião de vocês, está faltando para que, de fato, o aluno consiga aprender a ler de verdade? Professora Cláudia Gontijo, a professora Ednilda fez uma comparação entre a alfabetização do passado e do presente, com essa ideia de que as crianças continuam sem aprender a ler de verdade. Isso é uma realidade? E se for, o que está faltando? De fato, eu primeiro queria agradecer a pergunta da Ednilda, né? É uma pergunta sobre a qual a gente poderia falar por algumas horas para buscar compreender um pouco, mas a gente tem aqui um limite de tempo e eu vou tentar ser bem objetiva, então. E aí eu poderia dizer para você, Ednilda, e as demais professoras, né? Vou chamar de professores porque nós somos a maioria do magistério, principalmente nas classes de alfabetização, né? Então, eu diria para você assim, ao longo dos anos muitas coisas melhoraram sim,
principalmente se a gente pensar que até a década de 50, a maioria da população sequer tinha acesso à escola. Então, isso é um dado importante. Hoje, uma grande parte da população, acima de 90%, tem acesso à escola. A grande questão é garantir a permanência dessas crianças na escola e com efetiva aprendizagem. Então, isso é um outro ponto que, para mim, toca a sua questão. Então, primeiro, houve melhoras, porque hoje a gente tem acesso, e a grande questão hoje é garantir qualidade, ou seja, garantir que as crianças aprendam na escola e, de fato, se alfabetizem. Ao longo da história da alfabetização, nós utilizamos muitos métodos, né? Métodos que foram importados, métodos que foram criados no Brasil, né? E na atualidade isso não é diferente. Né? Nós passamos pelos métodos sintéticos, nós passamos pelos métodos analíticos, passamos pelo construtivismo, pela perspectiva do letramento, mas infelizmente, e você tem razão, as crianças ainda não conseguem, todas as crianças não conseguem ainda aprender na escola. Muitas aprendem, mas todas não aprendem, e o nosso objetivo é que todas aprendam. E aí, o que é só uma questão de método? É só uma questão de proposta pedagógica? Eu acho que é uma questão de método, é uma questão de proposta pedagógica, mas não é só isso. A gente sabe que tem uma série de fatores, né, econômicos, sociais, políticos, culturais, que interferem na aprendizagem das próprias crianças. Mas em termos de propostas pedagógicas, eu acho que ainda falta uma coisa extremamente importante e que nós não conseguimos colocar em prática ainda, que é levar em conta uma perspectiva discursiva de alfabetização. Nós passamos por perspectivas funcionais, nós passamos por perspectivas que têm um caráter mecânico apenas, mas nós não assumimos efetivamente nas escolas uma perspectiva discursiva, que eu chamaria de enunciativa discursiva na alfabetização. A adoção dessa perspectiva, ela poderia contribuir. É claro que ela sozinha não vai resolver os problemas que nós temos de aprendizagem da leitura e da escrita, porque essas questões ultrapassam os limites da própria escola. Obrigada, professora. Tenho certeza que a professora Ednilda, né, já começou a refletir um pouco com as suas falas. E vamos dar continuidade às reflexões acerca do tema. Vamos agora a uma pergunta da professora Maridulce Lustosa, que, ao chamar a atenção para as desigualdades sociais e econômicas da nossa sociedade, nos perguntou: dentro das políticas públicas, temos tido vários programas que são disparados como políticas de governo para atendimento da meta do PNE. Gostaria que fizessem uma análise destes programas a partir dos 2 últimos governos e nos informasse se realmente estes programas têm, de fato, dado resultados. Bom, é interessante nós contextualizarmos um pouquinho sobre o PNE, né? Então, o Congresso Federal, em 2014, ele sancionou o Plano Nacional de Educação, que é o PNE que a professora está falando. Tem como finalidade direcionar esforços e investimentos para a melhoria da qualidade da educação no país. E o PNL estabelece 20 metas a serem atingidas nos próximos 10 anos, ou seja, em 2024, nós teríamos de atingir todas essas 20 metas. E alfabetizar todas as crianças, no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental, é a meta número 5 do PNE. E vamos jogar essa pergunta para a professora Sônia Cláudia, né? Os programas de governo convergiram para que esta meta seja atingida, professora Sônia? Obrigada, Maridulce, né, por sua pergunta. E como disse a professora Cláudia Gontijo na pergunta anterior, aqui também nós teríamos uma pergunta complexa e abrange alguns programas, né, algumas políticas que nós deveríamos ter mais tempo para falar a respeito de cada uma delas como
gostaria de propor aí com os tempos, principalmente mais objetivo. Então, nós não podemos negar que nos últimos 20 anos, mais ou menos, por parte dos governos, um investimento maior, né, nas políticas voltadas à alfabetização. Programas como o PROFA, o Proletramento, o PNAEC, de que há uma preocupação em políticas focalizadas na alfabetização de crianças, né, principalmente voltada à formação continuada de professores alfabetizadores. No entanto, apesar dos índices mostrarem que esses programas, eles têm contribuído para a melhoria da proficiência antes na leitura e na escrita, se nós considerarmos as 5 que você destacou, de alfabetizar todas as crianças até o final do terceiro ano, até 2024, nós estamos bem longe de conseguir, né, esta meta. O que, de fato, os dados estatísticos e nossas vivências da implantação têm mostrado é que, provavelmente, essa meta dificilmente alcançaremos nesse período, nesse prazo do PNE. A professora Cláudia colocou, a alfabetização, ela é multifatorial, temas que estão no processo de alfabetização. E a formação dos professores é um aspecto importante, mas nessa realidade de desigualdade social que nós vivemos, ele não é o único fator a alterar essa realidade a curto prazo. Então, provavelmente, essa é uma meta que nós ainda vamos demorar a alcançar, especialmente com a pandemia, isso vai ainda se agravar, apesar dos programas terem esse quadro. Obrigada, professora Sônia. Temos de lembrar aqui que nosso programa ele é realizado com a participação dos profissionais de educação via link de perguntas. E foi por lá que nós também recebemos a outra pergunta, que agora é do professor Austônio. O professor Austônio, ele pergunta o seguinte: como os debatedores, né, professora Cláudia, professora Sônia Cláudia, percebem a política atual de alfabetização do governo federal, que privilegia o método fônico como melhor para atingir os resultados pretendidos para a alfabetização? Enquanto isso, esquecem a questão do letramento, que historicamente vinha sendo construído concomitante ao processo de alfabetizar. Então, o professor Austônio, no seu questionamento, ele nos dá a oportunidade de discutir de forma breve o Plano Nacional de Alfabetização do governo atual, que propõe esse rompimento da proposta anterior do letramento para adesão agora com o método fônico. Professora Cláudia Gontijo, é isso mesmo? Fale-nos um pouco sobre o PNA e o método fônico. Esse é o melhor caminho para alcançar a meta para a alfabetização? Bom, o professor tem razão, né? A PNA, que é a Política Nacional de Alfabetização, ela, de fato, ela é um retrocesso. Só que ela não retrocede só com relação ao letramento, não. Ela retoma muito antes disso. Até porque, ao indicar, né, e a PNA faz isso, ao indicar sobre bases ou evidências, que eles denominam, entre aspas, de evidências científicas, baseadas em teorias da cognição, né? Que a aprendizagem, que o melhor método para ensinar a ler, o mais eficaz, é o fônico. Eu acho que isso é um retrocesso enorme. Na minha perspectiva, isso é um retrocesso enorme, né? O método fônico ele já foi bastante utilizado no Brasil e já demonstrou a sua incapacidade, de fato, de alfabetizar plenamente as crianças. O máximo que alguns métodos, como o método fônico, consegue fazer é ensinar as crianças a codificarem e decodificarem. Eu acho que na sociedade atual, a sociedade requer mais do processo de alfabetização, né? Ela requer que nós
possamos formar pessoas com condições de atuar criticamente na sociedade, com condições de se posicionar diante das demandas que são apresentadas a ela. Então, assim, tentando sintetizar, né, considerando que o tempo é bastante curto, eu poderia dizer assim, a perspectiva de alfabetização que é adotada, né, no Plano Nacional de Educação, ela retrocede para pensar a alfabetização apenas como um processo de decodificação e codificação, né? Não levando em conta, por exemplo, as contribuições do Paulo Freire, que fala e que chama a atenção para o caráter político da alfabetização. E o caráter político está ligado exatamente à formação de pessoas críticas, responsivas, responsáveis, né, capazes de se posicionar e trabalhar, atuar para a mudança da sociedade em que vivemos, considerando que essa sociedade é desigual, é injusta, né, e por isso mesmo ela precisa ser alterada. Eu acredito que é isso. Obrigada. Professora Cláudia, a sua fala convergiu com a fala do professor Austônio. Eu acho que reverbera na fala de muitos professores que, de fato, são alfabetizadores. E dando continuidade, né, vamos assistir agora a um vídeo de experiência que foi enviado pela professora Rúbia Micaele Silva, da Escola Municipal Eric Vicente de Souza, da Secretaria Municipal de Educação de Manaus. Vamos ao vídeo. Olá, eu me chamo professora Rúbia Micaele, sou professora da Escola Municipal Professor Eric Vicente de Souza, da Zona Leste 2. Ela fica localizada no bairro do Jorge Teixeira. E eu trabalho com alfabetização desde 2015. Como relato de experiência, eu venho trazer para vocês a importância de se trabalhar com textos. A primeira coisa que a gente pensa, eu vou trabalhar com texto, eles são do primeiro ano, então vou pegar uns textos pequenininhos, com palavras simples, que eles possam pegar logo de primeira. Mas aí é que tá. A alfabetização é despertar a curiosidade na criança. Então, você tem que trazer gêneros e textos que gerem o interesse dela, fazendo com que ela participe desse processo de alfabetização de forma ativa, não de forma passiva. Eu faço isso com eles, deixando que eles escolham os textos que a gente vai trabalhar naquela aula. Por exemplo, eu vou trabalhar as famílias silábicas do S e a família silábica do B. Eu trago 2 gêneros textuais, eu trago uma parlenda, eu trago uma música, ou até mesmo uma reportagem de jornal, e eu dou opção para eles. Vamos lá, o que a gente vai ler hoje? E aí a gente faz a votação na sala, eles vão escolher e eu vou ler. E a partir daquele texto que eu vou começar a minha aula. Outra coisa muito importante que eu trabalho muito com eles é a autonomia de produção textual. Eles ainda não sabem escrever direito, mas isso significa que eu não vou deixar com que ele tente produzir o texto? Não, isso significa que eu vou dar mais meios para que ele produza esse texto. Por exemplo, quando eu trabalho com o gênero textual receita, eu apresento uma receita para eles e ao final eles têm que fazer a própria receita. Então eles vão, sei lá, criar um patê, criar um suco, qualquer receita que eles queiram produzir, eles vão poder produzir. E isso aí é o processo de criar autonomia e confiança na criança no processo de alfabetização. É um vídeo com um relato muito animado da professora, da alfabetizadora Rúbia, né? E ela compartilha o trabalho com gêneros textuais para despertar o interesse pela palavra escrita. E dessa forma a criança passa a ser protagonista nesse processo de leitura e também de produção textual, né? E agora eu convido as nossas participantes, convidadas, a professora Cláudia, a professora Sônia, para comentarem a experiência. Vamos começar com a professora Cláudia Gontijo. Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a professora Rúbia, né, pelo trabalho. Eu acho que é um esforço muito grande das docentes em desenvolver trabalhos baseados nas ideias mais recentes sobre a alfabetização. Tem um dado interessante na fala dela, que ela fala que ela alfabetiza, quer dizer, o trabalho dela é com textos, né? Isso é uma marca importante de se fazer,
porque, assim, trabalhar com textos não significa trabalhar a partir de textos, porque, assim, os métodos e o próprio construtivismo, ele usa o texto como pretexto para ensinar as unidades mínimas da língua, ou seja, a palavra, a sílaba, a letra e os respectivos sons das letras. Então, assim, quando a gente fala em trabalhar com textos, a gente está pensando numa perspectiva mais discursiva de que o texto é o ponto de partida e o ponto de chegada do processo educativo. Ou seja, os textos até textos que são elaborados pelas próprias crianças a partir das suas próprias realidades, eles se tornam ponto de partida, essa produção, e ponto de chegada. Uma coisa importante que eu gostaria de colocar, assim, na produção de textos, quando o trabalho se faz com textos, é muito importante levar em conta as condições de produção, né? A professora não consegue relatar tudo, mas eu tenho certeza que para todos esses textos que são produzidos pelas crianças, há destinatários, né? As crianças são motivadas a escrever, elas têm razões para escrever o que escrevem, né? Então tem pelo menos 5 condições de produção de texto que precisam ser consideradas nesse momento. O Geraldi nos fala muito disso no livro dele, Portos de Passagem, né? Então seria bem interessante, quer dizer, então essa produção de texto, para fazer sentido para as crianças, ela precisa ter um interruptor, ela precisa ter destinatário, a criança precisa estar motivada para escrever, ou seja, ela precisa ter razão para dizer ou para escrever o que escreve. Então, parabéns, né, pelo trabalho, né, e por essa distinção, né, então, no trabalho com textos, e aí uma coisa interessante de notar, e não um trabalho a partir de texto, como os métodos analíticos sempre fizeram, eles trabalham a partir de textos previamente organizados e produzidos para ensinar unidades mínimas da língua. O mesmo ocorre, de certa forma, ocorreu com a adoção do construtivismo. Os textos não são previamente construídos para ensinar a ler e escrever, mas no fundo, eles são escolhidos para ensinar a ler e escrever, e leva, na verdade, como pretexto para ensinar letras, sílaba e tudo mais. Então, essa é alguma coisa que a gente pode refletir, né, a partir da prática da Rúbia. Parabéns, e continue investindo assim na sua formação para cada dia, né, ir melhorando a sua prática. Obrigada. Obrigada, professora. Perfeita a sua colocação, né? Os textos, eles não servem para ser engavetados, né? Eles são textos para serem socializados. E a partir da escolha desses textos, né, que não são textos plastificados, inventados para você alfabetizar, mas são os textos que circulam, né, entre os alunos, como ela elenca a questão da receita. Professora Sônia Cláudia, que pode também contribuir, fazer um comentário sobre a rica experiência da professora Rúbia. Também gostaria de parabenizar a professora Rúbia pelo trabalho desenvolvido. Nós vemos na prática da professora já um reflexo desses processos formativos e desses programas que fazem essas contribuições das diferentes de alfabetização para o processo de ação, e esse texto é nesses programas que vem sendo trabalhado, lembrando lá da pergunta da professora Mário Dulce. A professora Rúbia, ela mostra para a gente que é possível, né? Eu acho que uma coisa que ela procurou destacar bastante na fala dela, que é possível trabalhar com textos desde o início da escolação, mesmo que a criança ela não leia convencionalmente ou não escreva convencionalmente. Isso não é impeditivo de nós trabalhar a leitura e a produção textual com crianças ainda pequenas. Ela coloca a função da linguagem escrita, ela dá a função escrita independente da criança se apropriado
do sistema de escrita alfabética, né? Ela apresenta esses textos, ela coloca a criança em situações em que os textos são utilizados na socialização das crianças, né? Ela fala, olha, a produção de texto, a criança não precisa escrever para poder produzir textos, né? Então ela valoriza essa criatividade, essa imaginação, essa capacidade de se expressar, organizar o seu pensamento, contando as suas histórias, as suas narrativas. E isso é bem importante, porque realmente a criança aprende a ler e escreve lendo da sua maneira, do seu jeito, né? E vai, à medida que ela vai exercitando essas situações com a leitura, ela vai chamando, isso vai fazer com que chame a atenção da criança e ela descobrindo como funciona esse sistema. Então, parabéns à professora Rúbia, que é de mudança para muitos outros professores que não veem como é possível trabalhar desde os primeiros momentos da criança na escola. Obrigada, professora Sônia. E aqui a gente aproveita também para fazer a socialização da sexta socialização de práticas formativas. E assim como a professora Rúbia fez o seu relato de experiência, você pode também se inscrever, né, na sexta socialização de práticas formativas da DDPM, que vai acontecer nos dias 2, 3 e 4 de dezembro de 2020. Aparece aí na tela para vocês que as inscrições estão abertas através deste link. E aí vocês acessem esse link e vocês poderão também fazer como a colega de vocês e compartilhar essas experiências riquíssimas que com certeza todos têm como ter um espaço de diálogo também, ok? E vamos ter agora, né, mais um vídeo de pergunta enviada pela professora Andréa Bonetti da Silva. Ela é professora formadora no programa de tutoria educacional da DDPM CEMED Manaus. A professora Andréa vai perguntar agora para vocês em vídeo. Vamos lá. Olá, eu sou Andréa Bonetti, eu sou formadora do programa de tutoria educacional. Eu trabalho na divisão de desenvolvimento profissional do Magistério CEMED de Manaus. A questão que eu trago para vocês é sobre o processo de aquisição da língua escrita na educação infantil. Apesar dos avanços teóricos e dos estudos desenvolvidos nessa área, o contexto ele tem nos mostrado alguns encaminhamentos que vão na contramão do que preconizam esses estudos. Então, a questão que eu coloco aqui é: quais seriam as contribuições de vocês para nos ajudar a pensar sobre o processo de aquisição da língua escrita para as crianças, respeitando a especificidade que essa etapa tem e olhando o contexto que nos é anunciado? Obrigada. Bom, professora Cláudia Gontijo, é uma questão para a senhora. E essa questão que a professora coloca, né, preocupa tanto os professores de educação infantil como dos professores dos anos iniciais do ensino fundamental. Não é verdade? Afinal, o que cabe à educação infantil no trabalho de desenvolver a linguagem escrita da criança? Bom, eu gostaria de agradecer, né, a pergunta da Andréia. Uma coisa importante, uma preocupação importante a dela, porque há uma tendência, infelizmente, de antecipar o processo de aquisição da leitura e da escrita. E aí eu vou tentar fazer aqui uma diferenciação, porque a ideia de aquisição, ela leva à ideia de aquisição do código escrito, ou seja, da aprendizagem do processo de codificação e decodificação. No passado, né, a educação infantil era responsável por
desenvolver o período preparatório para a alfabetização, ou seja, de desenvolver nas crianças os requisitos que eram considerados necessários para a alfabetização. Coordenação motora, discriminação visual e auditiva, lateralidade, aí vai. Então, hoje não, a ideia é que a gente antecipe, né, o processo de codificação e decodificação, ou seja, de ensinar o beabá. E muitas vezes de forma mecânica, baseado nas ideias do treino da consciência fonológica, né, que seria um requisito fundamental para a alfabetização das crianças e que precisaria, então, ser desenvolvidas na educação infantil. E aí eu vou chegar na sua pergunta, Andréia, porque a sua pergunta fala assim, o que a gente pode fazer, né? De uma certa maneira é o que você está nos perguntando, o que nós, professores da educação infantil, pode fazer. Alguém vai perguntar para mim, você é contra alfabetizar na educação infantil? Eu vou dizer para vocês assim, eu não sou contra alfabetizar na educação infantil, desde que esse processo de alfabetização seja entendido como um processo de inserção da criança no mundo da cultura escrita. E isso, para mim, é muito diferente de ensinar a codificar e decodificar. As crianças da educação infantil que estão nas escolas públicas, mais do que ninguém, precisa que a educação infantil promova essa inserção. Porque muitas delas vêm de lares muito humildes, que inclusive cujos pais não têm condição de comprar livros, né? Não têm condição de garantir a ela um acesso à cultura escrita como ela teria direito. Então a escola tem que garantir esse direito, a educação infantil tem que garantir esse direito. Através de trabalhos de leituras de textos que sejam importantes para a vida daquelas crianças, para a formação delas, né? A educação infantil é responsável, sim, por promover a produção de textos, mesmo que inicialmente essa produção se faça exclusivamente por meio de desenhos e por meio de outras formas gráficas, né? Mas não necessariamente a educação infantil é responsável por desenvolver o processo de codificação e decodificação de uma maneira maçante. Então, assim, é importante repetir, eu às vezes gosto de repetir o que eu falo, até para não gerar mal, para que eu expresse com mais clareza aquilo que foi dito. Então, é importante trabalhar a leitura escrita, é importante alfabetizar na educação infantil? Sim. Eu vou responder isso para todo mundo, desde que a alfabetização seja compreendida como um processo de inserção da criança no mundo da linguagem escrita, no mundo da cultura escrita, por meio do trabalho de leitura e produção de textos, né? Qualquer outra coisa diferente. E aí vocês vão perceber que muitas crianças vão aprender até a ler nesse processo, sabe, sem que seja algo doído, sem que seja algo maçante, sem que seja algo repetitivo, baseado exclusivamente na memorização, que é o que muitas vezes algumas propostas, né, estão pondo para as crianças da educação infantil. Obrigada, professora. Obrigada. Perfeito a sua colocação. Acho que a clareza ficou como em toda a sua fala, né? E vamos dar continuidade ao nosso programa. E nós temos mais uma pergunta do professor Tiago Gomes. Ele é professor formador também do programa também de tutoria educacional da DDPM CEMED. E o professor Tiago, ele pergunta o seguinte: eu noto que há uma pressão pela obtenção de resultados de avaliações externas, principalmente por parte da gestão municipal, prefeito. Gostaria de saber como o processo de alfabetização das crianças pode ser impactado por esse tipo de política pública e como a escola pode ou deveria lidar com esse contexto. E essa pergunta aqui nós vamos passar para a professora Sônia Cláudia. Professora Sônia, como professora alfabetizadora e também pesquisadora do tema, o que você poderia responder para o professor Tiago? Eu lecionei até o ano passado, até 2019, turmas do bloco pedagógico, né, que é conhecido, nós chamamos de bloco pedagógico no município,
e que corresponde ao ciclo de alfabetização, os 3 primeiros anos do ensino fundamental, né? Tanto na prática docente, como no período em que realizava o trabalho de pesquisa, eu posso dizer que sim, né, que as avaliações externas uma pressão nos professores, e poderia dizer até mais, não só, mas essas avaliações e a forma como ela vem sendo trabalhada nas escolas promove, inclusive, competição, individualismo, revanchismo entre os colegas, entre os próprios professores, né? Porque esses resultados, eles são apresentados para todos da escola e nenhum professor se sente à vontade de ver que a sua turma de um mesmo ano de colegas teve um resultado pior, né? Menos satisfatório do que dos outros colegas. Inevitavelmente, tem se atribuído ao professor a sua competência, falta de sua competência, né? Então, algo que cria situações constrangedoras dentro da equipe, né? E o professor, eu já vi situações de professores realmente adoecidos com essa situação, não é? E aí cria-se uma série de mecanismos para se evitar esse tipo de sentimento, né? Burlar as regras do sistema, promover uma série de treino, né, para que as crianças sejam preparadas para esses exames, e isso, respondendo à pergunta do professor Tiago, com certeza desvirtua o processo de ação que deveria estar sendo, né? Ele tira do foco aquilo que deveria ser a principal para o professor, que é a aprendizagem do aluno, a aprendizagem da criança, né? A atenção do professor e toda a sua energia deveria estar voltada para esse processo de aprendizagem, né? Nas necessidades que a criança apresenta, nas suas dificuldades, nas suas possibilidades, e a partir do que o professor vai olhando, ele vai construindo junto com a criança, a turma, as estratégias, recursos, e que serão possivelmente a alfabetização das crianças. Mas quando existe essa pressão das avaliações externas, e no município, já que a pergunta do professor foi bem direcionada para a questão do município, nós temos a avaliação de estudantes, que são as ADES, né, que são feitas realmente, são 3 avaliações no ano, na verdade. O programa acaba conduzindo o processo de avaliação com base nessas avaliações. Então, ao invés da avaliação servir ao processo, é o processo de avaliação, né? Então, é ela que acaba guiando tudo aquilo que o professor vai fazer, e o professor acaba limitando os conteúdos, a sua proposta, entender aquilo que é a avaliação. Evidentemente que isso impacta a aprendizagem das crianças, que para a criança precisa de muito mais coisas do que é avaliado, aquilo que é pedido nessas avaliações externas, né? Então, o que as escolas podem fazer em relação a isso? É uma resposta muito difícil de se dar, assim, individualmente, vai depender de cada contexto, isso vai depender de cada equipe, mas a minha opinião é que as escolas realmente retomem essa preocupação no processo de aprendizagem e coloque a avaliação no lugar que ela deve ocupar, de um instrumento diagnóstico que possa realmente mostrar o resultado de um processo, e não o contrário. Obrigada, professora Cláudia. Perfeito. Percebemos na sua fala, e também já um pouco na fala do próprio professor Tiago, que os focos estão aí um pouco desvirtuados, né? E vamos dar continuidade à nossa roda. Vamos assistir mais um vídeo de experiência. Agora é a professora Daniele Carvalho. Ela leciona para o 1º ano do ensino fundamental na Escola Estadual Professor Benício Leão,
que nos conta como tem conduzido o processo de alfabetização das crianças nesse contexto de ensino remoto. Vamos ao vídeo. Sou professora Daniele, da Escola Estadual Professor Benício Leão, SEDUC. Estou aqui para fazer um breve relato da minha experiência com alfabetização e letramento em tempos de pandemia. Alfabetizar não é fácil, por isso me apropriei das mídias digitais, como os livros em PDFs para leitura de leite, as músicas infantis, os desenhos animados, os jogos na internet, entre outros recursos pedagógicos que nós já utilizamos na sala de aula, como o alfabeto móvel, a leitura no palito, os enigmas, entre outros recursos importantíssimos nesse processo de alfabetização. E como eu recebo retorno de tudo isso? Por meio de fotos, de vídeos, das GIFs, dos TikToks. Até os alunos entraram também na era digital com mais frequência. Então, recurso esse que está a favor do professor, como também do aluno. E quem são os nossos parceiros de tudo isso? As famílias, os pais. Sem eles, não teríamos essa ponte de ligação entre o aluno, pois eles precisam estar conectados a nós professores, para que eu possa repassar para o aluno tudo aquilo que nós estamos ensinando de uma forma correta. E com esse vídeo, riquíssimo da experiência da professora Daniele, nós já estamos chegando ao final do programa. E vamos solicitar às nossas convidadas que, ao comentar o relato de experiência da professora Daniele, aproveitem também para fazer suas considerações finais, os seus agradecimentos, destacando aspectos que consideram relevantes para a discussão do tema de hoje, que foi a alfabetização, o que a história nos ensina sobre o processo de apropriação da linguagem escrita na escola. Vamos passar a palavra às convidadas para tecer seus comentários em relação ao relato de experiência, aos agradecimentos também, e comentar algo que talvez não fosse destacado, mas que vocês também acham de relevância. Vamos começar com a professora Sônia Cláudia. A professora Daniele acaba mostrando como os professores têm buscado dar a função de ensinar nesse período, né? No relato é possível ver que os professores, mesmo com todas as dificuldades e limitações que impõem, que o distanciamento social impõe do processo de alfabetização, eles não braços cruzados, né? Eles estão se reinventando, se desafiando, se mobilizando. É uma forma de conduzir esse processo de alfabetização dentro daquilo que é possível fazer nesse contexto, né? Parabéns para a professora Ellie pela sua dedicação, e em nome dela eu estendo a minha admiração aos professores e professoras, usando todos os a função social de educar. Como esse ano eu estou fora da sala de aula, isso era uma pergunta que eu estava me fazendo, né? Todos os desafios que nós enfrentamos no presencial, esses professores estão conseguindo alfabetizar o texto. E nós estamos vendo aí como que a atividade ela está aflorando e como os professores estão tendo um esforço tremendo para não deixar alunos fora do processo, né, de alfabetização. Então, parabéns aos professores. E eu encerro a minha participação lembrando que a história da alfabetização não existe métodos milagrosos, né? O processo de alfabetização é um grande desafio para crianças, famílias e professores, e que por isso exige de nós conhecimento, estudo, né? Saber sobre essa história, sobre as funções, as políticas, para que nós possamos ter condições de avaliar essas supostas novidades que se apresentam, né? Para nós, profissionais da educação. Agradeço a equipe do Diálogos Formativos pelo convite, a professora Cláudia Gontijo, com quem aprendo muito, né? A professora Cláudia Gontijo foi uma grande referência da minha tese. Agradeço dar-lhe conduziu e obrigada a todos por assistirem. E até a próxima. Obrigada, professora Sônia. Professora Cláudia Gontijo, nosso espaço agora para suas considerações finais, para comentar o relato de experiência, para agradecer e talvez para comentar algo que
fosse relevante no nosso tema e que não chegou a ser destacado. Professora Cláudia. Certo, obrigada. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Daniele, né, por expor a sua prática. Também é preciso dizer que, às vezes, as professoras têm dificuldades de fazer essa exposição por medo das críticas, né? Então, é bastante generoso o ato, né, de se expor e apresentar aquilo que está sendo feito num período que é tão difícil, né, para todos nós, que é essa vivência, infelizmente, dessa grave crise na saúde pública, a pandemia, né, que acabou assolando o mundo inteiro. Então, assim, eu agradeço muito e fico muito impressionada, né? Nós buscamos em processos muito adversos e por isso eu tenho uma profunda admiração pelas professoras, principalmente as professoras alfabetizadoras. Por quê? Porque mesmo em circunstâncias muito difíceis, buscam reinventar as práticas. Eu sei que para a maioria das professoras não é fácil, né? E aí os dados, e a gente usa como referência para fazer o que tem que ser feito em outras circunstâncias, em um outro ambiente de aprendizagem, que não é um ambiente todo dia juntos, próximos, né? A gente busca referências que são nossas, né? Que é aquilo que a gente construiu ao longo da nossa história, porque não dá tempo também de fazer algo que seja diferente. Então, a gente vê na apresentação da professora, em um ambiente virtual de aprendizagem, as marcas dos processos que ela realiza na sua própria sala de aula em ambientes em que a interação é face a face. E isso é importante, e isso não tem problema nisso, porque, na verdade, assim, a gente não inventa nada sem formação, né? É preciso ter formação para que a gente possa fazer coisas diferentes nos ambientes virtuais de aprendizagem. Mas a gente fica aqui torcendo para que a gente possa voltar ao nosso cotidiano, né, de ter esses encontros, porque o encontro formativo, ele é muito importante na vida das crianças, porque uma coisa que me preocupa nesse momento é que grande parte dos pais, né, das mães, eles não têm o domínio da leitura e da escrita para dar assessoria às crianças que as professoras deram, né? E nem tempo, porque apesar da pandemia, os pais têm que sair de casa para trabalhar e deixam seus filhos, né, aos cuidados de outras pessoas que muitas vezes também não têm condições para dar essa assessoria. Então a gente tem muitos desafios nesse momento de pandemia, né, e a gente precisa estar atenta a esses desafios para tentar enfrentá-los, né, de uma forma que essas interações, né, mesmo em ambiente online, elas sejam prazerosas, mas também promovam a aprendizagem por parte das crianças e sem desconsiderar as suas realidades e as dificuldades que elas próprias têm. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não aprofundar as desigualdades, principalmente as desigualdades educacionais. Uma outra questão que eu gostaria então de agradecer, né, a possibilidade de participar desse momento, ouvir os relatos, ouvir as perguntas, né, conversar de uma certa forma, mesmo que não tenha resposta à minha resposta, com as professoras e professores, tanto da rede estadual como municipal. Né, eu gosto muito de trabalhar com as professoras alfabetizadoras, né, e gostaria de colocar uma questão que talvez, para finalizar, que é a seguinte: de fato, nós precisamos, com que a história nos ensina sobre a alfabetização, nós precisamos aprofundar as nossas discussões e as nossas práticas no sentido de construir propostas, né, que levem em conta a alfabetização como uma prática sociocultural e que, ao mesmo tempo, né, promova um trabalho integrado com a produção de textos, a leitura, os conhecimentos sobre o sistema de escrita da língua portuguesa e com as relações sons e letras e sons, mas
propiciando que as crianças exerçam na sala de aula a criticidade, a criatividade e a inventividade. Esse é o nosso grande desafio. Esse é o desafio que a história nos ensina. Como é que a gente vai conseguir trabalhar essas diferentes dimensões da alfabetização, né, de forma integrada e de modo que elas promovam, né, a criatividade, a criticidade e a inventividade. Então, eu acho que essa não é uma lição, porque eu não gosto muito de falar de lições da história, mas é um desafio que se coloca para nós, tendo em vista a história do que a história da alfabetização nos ensina. Eu agradeço mais uma vez, foi um prazer estar aqui com a Sônia, conhecê-la, né? Agradeço muito e bom, é isso. Obrigada, professora Cláudia. Suas palavras assim sempre somando, né, aos nossos anseios, convergindo também, com certeza, com todos os alfabetizadores aqui do nosso estado. E aproveitamos para agradecer também as professores que fizeram parte da nossa roda de conversa de hoje. Ednilda Pereira, Maridúcio Lustosa, Austônio, Andréa, Tiago, Rúbia Micaele e Daniele, que enviaram suas perguntas, os seus relatos de experiência e que ajudaram a construir o roteiro do nosso Diálogos Formativos de hoje. E aproveito também para convidar todos vocês para ajudar a preparar nossas próximas rodas de conversa sobre diversidade cultural, que serão exibidas no mês de novembro. Acesse o link pelo Instagram, @CEPANSEDUC, e faça a sua pergunta em nosso grupo de WhatsApp, que estará aberto a partir de hoje. A primeira parte do programa chega ao fim. No próximo programa, no dia 28 de outubro, continuaremos com nossas convidadas, neste diálogo sobre alfabetização, no qual iremos discutir o tema alfabetização, a falsa dicotomia entre aspectos técnicos e discursivos. Lembramos também aqui que o nosso projeto Diálogos Formativos é feito pelas equipes de formadores da SEDUC e da CEMED, e por isso nós deixamos aqui os contatos das duas secretarias. Qualquer dúvida ou informação que queiram, acessem, não hesitem. E para assistirmos todos os programas de Diálogos Formativos, basta acessar as plataformas do YouTube, Saber Mais e aplicativo do projeto Aula em Casa. Sigam também o Instagram, @CEPANSEDUC, e lá vocês terão todas as informações e links para assistir e participar das rodas de conversa. E assim, encerramos esta roda de conversa, onde dialogamos com as professoras Cláudia Maria Gontijo e Sônia Cláudia Fonseca. Professoras, agradecemos novamente a participação de vocês e até o próximo encontro. E não esqueçam, para o bem de todos nós, se puder, fique em casa, se não puder, usem máscaras. Um forte abraço e até a próxima.